Boa noite, Arielle. Boa noite a todos que nos acompanham neste momento para mais uma live pelo Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. É uma alegria estarmos mais uma vez reunidos para falarmos do Espiritismo, esta doutrina que é um sol nas nossas vidas, pois que ela se origina de Jesus, nosso mestre amado, médico de nossas almas. Queridos amigos, para quem não me conhece, meu nome é Vânia e sou trabalhadora da Casa Espírita Maria de Nazaré. E antes de iniciarmos a atividade de hoje, que se liga ao Evangelho segundo o Espiritismo, boa noite Zuca, boa noite Silvia, nós vamos dar alguns recados do funcionamento da nossa casa que se baseia em atividades presenciais e atividades virtuais. Boa noite, Beth. Então, as atividades virtuais de nossa casa são as lives que acontecem todos os dias às 18 horas e o curso que está sendo online também, que é o curso básico de Espiritismo, iniciado na última terça-feira, dia 1º de fevereiro. Então, toda terça-feira, às 19 horas, pode-se fazer este curso. Quem ainda não se inscreveu, pode fazê-lo pelo WhatsApp da nossa casa, que é o 11 9 6300 4552. Novamente, 96300 4552. Então, essas são as atividades virtuais. As atividades presenciais em nossa casa, elas acontecem aos domingos, às 9 horas, com palestra. Na segunda-feira, é um trabalho que agora, a partir de hoje, está sendo aberto ao público. Então, de que forma o público vai assistir uma palestra e aqueles que precisarem fazer o tratamento espiritual vão fazê-lo. Então, agora, essa atividade é aberta ao público toda segunda-feira. E a gente recomenda que aquele que precisar conversar, passar por uma entrevista, que chegue às 18h30 para passar com João Firmino, que é o médium responsável pela entrevista e que dará todas as orientações necessárias para o assistido. Então, essa atividade hoje vai se iniciar com as palestras às 18h50. Havendo mudança na grade, nos horários, nós divulgaremos, fiquem tranquilos. Na terça-feira, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, toda terça-feira, às 19h. Na quarta-feira, temos uma palestra, e esta palestra ela é bem curtinha, vai das 20 às 20h15, 20h20 no máximo, e depois tem o passe individualizado. Na quinta-feira, temos estudo de algumas obras básicas da doutrina espírita, o livro Pão Nosso, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, toda quinta, das 15 às 16. Às 16 horas se encerra o estudo e permanecem somente os trabalhadores e médiuns da casa para uma atividade mediúnica de assistência espiritual, que vai das 16 às 16h30. Na sexta-feira, temos o estudo do Evangelho, que na prática é uma palestra voltada exclusivamente para o Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigada, Arielle. E são essas as nossas atividades. No sábado, a casa funciona somente para os alunos do curso de médiuns, então não é aberto ao público. Bem, então esses são os recados. Estava me lembrando agora. Sábado, agora, é dia 12 de fevereiro. Nós teremos a campanha de fraternidade Alta de Souza.
ocasião em que recebemos as doações em forma de mantimentos, produtos de higiene, de limpeza, que nos ajudam e muito a compor a cesta básica das famílias assistidas em nossa casa. Então anotem, dia 12, sábado, das 15 às 16h30. O João Firmino e a Emily estarão lá para receber as doações. Mas quem não puder levar no sábado, pode levar durante a semana, durante os dias e horários que a casa oferece atividade. Bem, vamos então agora para a nossa prece. Vamos unir os nossos corações, vamos juntar os nossos pensamentos. Boa noite, Brandina, e vamos fazer a prece, aquela mesma que Jesus nos ensinou, de uma forma muito concisa e fundamental para falarmos ao Pai Celestial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O Evangelho de hoje, ele está contido no capítulo 5º. Este capítulo tem como tema, como eixo, bem-aventurados os aflitos. Ou seja, felizes aqueles que passam por aflições e as compreendem e passam pelas aflições sem revolta, sem desespero, sem ódio, desejos de vingança. Então, hoje nós vamos tratar dos itens de 6, deixe-me ver aqui, de 6 a 10. O texto é longo, não é possível fazer-se a leitura na íntegra durante essa live, mas eu recomendo que possam ler Causas Anteriores das Aflições, itens 6 a 10 do capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler só um pequeno trecho para que possamos ter uma base para os comentários, para a nossa conversa. Causas anteriores das aflições. Mas, se há males nesta vida, de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. Assim, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que sustentam a família. Assim também, os acidentes que nenhuma previdência pode evitar, os reveses da fortuna e ainda as doenças de nascença, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, a imbecilidade, os flagelos naturais, etc. Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa, e desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa, sendo sempre anterior ao efeito, e desde que não se encontra na vida atual, é que pertence a uma existência precedente, anterior. Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. E se não fizemos o mal nesta vida, é que o fizemos em outra. Esta é uma alternativa a que não podemos escapar e na qual a lógica nos diz de que lado está a justiça de Deus. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou demasiado ignorantes para fazerem uma escolha consciente, mas são livremente escolhidos
e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Assim, é aquele que, tendo feito mal à sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder as vantagens do seu trabalho. Essas tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado que castigam e provas para o futuro que reparam. Rendamos graças a Deus, que na sua bondade concede aos homens a faculdade da reparação e não o condena irremediavelmente pela primeira falta. Então hoje, bem-vinda Marilda, Josefa, Luciene, um abraço a todos, a todas. Nós estamos hoje falando do Evangelho segundo o Espiritismo, causas anteriores das aflições. Eu começaria dizendo que Deus, em sua infinita misericórdia, se nós formos pensar nas aflições que passamos na nossa vida, 1/4 delas seriam de existências pretéritas. E 3/4 delas, dessas aflições, nós é que acabamos por criá-las devido à nossa nosso pouco preparo, a nossa negligência com a nossa reforma íntima, a nossa reforma interior. Mas então percebemos que as expiações, as provas de existências pretéritas, elas são em número bem menor do que aquelas alcançadas pela vida presente, pela vida atual. Então, quando uma pessoa, imaginemos uma pessoa que não tem o conhecimento da doutrina espírita e não cultiva qualquer tipo de vínculo de espiritualidade, quando as provas difíceis vêm para esta pessoa, não é de se estranhar que ela se revolte, que ela se desespere, que ela até cometa o suicídio por desespero, por não conseguir resolver as questões e principalmente por não compreender esse sofrimento. Então, a pessoa que não cultiva a espiritualidade, que vive somente para a materialidade, não encontra em si mesmo forças, nem estrutura emocional, mental, não encontra estofo suficiente para fazer frente ao sofrimento. Lembremos-nos que nos encontramos num mundo de expiações e provas. Então, todos nós passamos por dificuldades, percalços, desafios, tristezas. Todos nós passamos por perda de entes queridos, passamos por decepções, frustrações, sonhos desfeitos. Quem de nós não passa por isso, não é mesmo? Mas aquele que não tem o conhecimento não encontra forças em si mesmo para poder superar essas dificuldades. Porém, nós que somos espíritas, ou mesmo aquele que não é espírita, mas acredita em Deus, encontra forças para a superação. Por quê? Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que acredita em Deus, não tem nem qualquer religião, mas acredita que Deus é sublime, é perfeito, então todo o seu sofrimento, ela se pergunta, bem, Deus não me faria sofrer por capricho. Se eu estou sofrendo, é porque este sofrimento, de alguma forma, é justo. E é justo para quê? Para me fortalecer, para o meu aprendizado. E isto a pessoa que não é espírita, mas acredita em Deus, tem uma espiritualidade natural. E nós espíritas? Nós
temos um conhecimento que a maioria de nossos irmãos em humanidade não possui. Nós sabemos, temos a convicção de que esta não é a nossa primeira existência na carne, não é a nossa primeira encarnação. Porque se fosse a nossa primeira encarnação, nós não seríamos colocados no mundo de expiações e provas, seríamos colocados certamente num mundo primitivo, onde reinam somente os instintos, onde não há beleza, delicadeza, gentileza. Então, as primeiras encarnações do espírito no reino humano se dá em mundos primitivos, destituídos de beleza, de conforto, de comodidade. Então, temos a certeza que nós já experienciamos inúmeras existências num corpo. Então, estamos reencarnando na Terra e não encarnando. Ora, então, nós temos a convicção, como eu disse anteriormente, de que os sofrimentos pelos quais não encontramos justificativa na vida presente, é forçoso admitir que a causa está fora desta existência, portanto, em existências pretéritas, anteriores. E, como sabemos que Deus é justo, o efeito é ligado a uma causa. O efeito é justo porque aquilo que fizemos outro sofrer, passaremos a sentir na pele. Então diríamos, mas é castigo de Deus? Absolutamente. É uma forma didática para que nós possamos aprender. E o importante da reencarnação é a reparação. A reparação quer dizer consertar o que anteriormente fizemos de errado, prejudicando a nós mesmos e aqueles que nos cercavam. Então, a reparação é uma das provas da misericórdia divina para nos fazer avançar na senda do progresso. Então, às vezes, nós espíritas nos perguntamos, ora, mas se a causa desse sofrimento pelo qual estou passando se encontra lá atrás, não seria melhor, então, lembrarmos realmente na íntegra de tudo que aconteceu para agirmos de forma consciente e melhor? E a resposta é não. Nós não temos ainda estrutura emocional, mental, espiritual para nos depararmos frente a frente com o nosso passado. Se hoje nós erramos, imaginemos há 100, 200, 500, 1000 anos atrás, o que fazíamos? Não tínhamos absolutamente a consciência que temos hoje. Então, errávamos muito. E quando a ficha caiu, como dizemos, Quando a ficha caiu, nós nos arrependemos e rogamos ao Pai Celestial que nos desse a oportunidade de um novo mergulho na carne para que pudéssemos reparar, consertar o mal anteriormente praticado. Cidinha, boa noite. Cris, boa noite. Sejam bem-vindas. Em nome de Jesus, em nome de Maria. Então, para quem está chegando agora, nós estamos falando das causas anteriores das aflições. Mas nem todos, na hora da reencarnação, têm a possibilidade de programar, junto com os benfeitores, esse novo mergulho na carne. Há necessidade de um certo, como eu diria, um certo
juízo de valor, a necessidade de uma maturidade emocional, intelectual. Porque se nós formos demasiado ignorantes das verdades espirituais, nós precisamos de ajuda. Então, decidirão por nós aquilo que não conseguimos escolher por nós mesmos. Porém, nós que nos encontramos neste planeta de provas e expiações, a grande maioria de nós escolheu as provas necessárias para o nosso adiantamento, de forma a repararmos o nosso passado. Entretanto, quando renascemos, quando do mergulho neste corpo físico, sabemos que a nossa memória, ela não vai acontecer de forma integral. É colocado propositalmente um véu para que assim nós nos deixemos levar pela nossa intuição, pelas sugestões de nossos benfeitores espirituais, de nosso mentor individual. Porque se nós tivéssemos a plena consciência de tudo que tínhamos de fazer, onde está o nosso livre-arbítrio? Onde o nosso merecimento pelas escolhas que faremos? Portanto, é necessário que este véu do esquecimento se faça presente na vida atual. E então, sabedores de que estamos expiando, estamos sofrendo alguma parte do nosso passado, nós não podemos nos revoltar e acreditar que estamos sendo injustiçados, absolutamente. Nós que temos a certeza de que Deus é infinitamente justo e bom, sabemos que Ele não nos fará sofrer. Deus não opera por capricho, não opera por acaso. Deus é infinito amor. Cuida para que o melhor nos aconteça. André, boa noite, bem-vindo. Então, Deus não quer que soframos. Deus nos quer felizes. Mas haverá felicidade maior do que quitar débitos e conseguir avançar em direção à luz com Jesus? Esta é a maior felicidade. Quando Kardec indagou aos espíritos superiores qual era o conceito de felicidade, porque ele diz que a felicidade é muito relativa. O que torna uma pessoa feliz pode tornar a outra infeliz. Mas então Kardec quis saber se havia uma medida de felicidade. E os espíritos responderam: para a vida material, o necessário. E para a vida espiritual, a consciência tranquila. E o que é uma consciência tranquila? Senão fazer todo o bem possível que esteja ao nosso alcance, auxiliar. Se temos uma posição social privilegiada, se temos um teto, um trabalho, comida à mesa, temos com que nos vestir, devemos agradecer a Deus todos os dias. Aquela gratidão que não é somente de agradecimento, é uma gratidão de reconhecimento da bondade suprema do Pai, ao nos permitir quitar com o bem os erros do passado. Meus amigos, as causas anteriores de nossas aflições, elas não podem ser mudadas pelas nossas atitudes do presente, porque elas se originam no passado. Quando nós agimos bem no presente, estamos plantando as sementes de uma felicidade futura. Entretanto,
Quando nós agimos no bem, nós passaremos por aquelas dificuldades, sim, porque elas nos são impostas pelas leis divinas. Entretanto, se agirmos no bem, elas não serão retiradas da nossa vida, mas podem ser atenuadas. Como vou falar rapidinho, que já está quase na hora do término da nossa live, mas havia um trabalhador espírita muito solícito, um homem de bem. E um dia na fábrica ele perdeu o dedo o mindinho, o dedo mínimo, né? Ele perdeu numa prensa, numa máquina. E aí ele se lamentou muito. E puxa vida, mas eu procuro fazer o bem, por que isso foi acontecer comigo? E também aqueles que gostavam muito dele também se perguntavam, poxa, mas de que adianta ele ser espírita, trabalhar para o bem? Olha aí, ele não foi poupado. Então ele foi para a casa espírita, pesaroso, não é? Pegou até uma licença, deram uma licença de 30 dias para ele, para cuidar, né, do ferimento. Ele foi à casa espírita. Chegando lá, o mentor então disse a ele que ele deveria ficar grato, porque na realidade ele teria que ter perdido o braço. Se a lei fosse aplicada com o rigor que deveria, ele teria perdido o braço. Por quê? Porque ele havia sido senhor de escravos e havia, por uma desobediência, alguma coisa assim, um escravo, ele colocou o braço do escravo numa máquina de moer cana. Então, ele teria passado pela mesma situação. Aliás, ele pediu ao reencarnar que isso se desse, para que ele pudesse se ver quites com a justiça divina, com aquele erro que ele havia cometido. Porém, ele caminhando no bem, não perdeu o braço, perdeu apenas o dedo mínimo. É assim que a justiça divina opera, por acréscimo de misericórdia. Reflitamos nisso. Queridos amigos, vamos parar por aqui. Eu agradeço enormemente a companhia de cada um de vocês e recomendo novamente a leitura das causas anteriores das aflições, que vão dos itens 6 ao item 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer a nossa prece de encerramento agora? Com muita alegria em nossos corações, porque Espiritismo é isso, meus amigos, é alegria. Porque quando nós compreendemos a razão das nossas desventuras, dos nossos sofrimentos, é uma alegria, porque o conhecimento é tudo na nossa vida. O conhecer e o agir no bem é o segredo da felicidade. Então, vamos juntar nossos corações com alegria e façamos a prece de encerramento dedicada a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima. E ela é a nossa coordenadora no plano espiritual, pois que a nossa casa tem o nome dela, Casa Espírita Maria de Nazaré. Oremos, meus irmãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Queridos amigos, um ótimo final de segunda-feira, uma maravilhosa semana pela frente, com plenas oportunidades de fazer o bem. Não desleixemos da observação. Onde pudermos fazer o bem, façamos. Nem sempre podemos ajudar materialmente, mas com um bom pensamento, com uma prece, com um sorriso, um abraço, uma boa palavra. Quem de nós não consegue fazer isso? Todos nós podemos. E o Espiritismo nos garante que essa caridade, que é a caridade moral, ela é muito mais meritória que a caridade material. Pensemos nisso. Fiquem com Deus e até a próxima.
Porque as pessoas estão querendo viver uma realidade na qual é completamente ilusória, né? É querendo comprar, ter e não ser, não é mesmo? Então, para a gente ir finalizando, Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, de Deus, avançando segundo o roteiro que nos traçou a divina lei. Realizado esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão a nossos olhos, no lugar que lhes é próprio. Sem essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor, Jesus, é muito difícil agir alguém com proveito. Ou seja, diante disso, todos nós temos o nosso tempo. Todos nós vamos ter que passar por afazeres, por agitações, quebrar a cara e ver que aquela agitação toda não resolveu de nada, não foi capaz de trazer felicidade. E aí sim, nós vamos entender o que Maria já estava entendendo aos pés de Jesus, que o pão espiritual que alimenta, que traz conforto, que traz confiança, que traz fé, que quando a gente abre a nossa consciência, a gente passa a enxergar a vida de uma forma diferente. As necessidades passam a ser outra. O alimento, ele é para alimentar o corpo, não para nos satisfazer em desejos. Nós vamos percebendo que as roupas também é para proteger o corpo e não simplesmente para causar ostentações. Nós vamos percebendo que ter é simplesmente uma questão para que você possa ter tranquilidade. Ter uma casa é para você ter proteção, porque quantos estão desprotegidos ao relento? Quando você trabalha, você está desenvolvendo o seu espírito, mas você tem que olhar para esse lado, espiritual que está aqui ao mesmo tempo, está todo mundo junto e misturado. Por isso que a gente costuma dizer que a vida da matéria é uma vida de ilusão, porque as pessoas estão presas, arraigadas mesmo às questões materiais e não olham por detrás dessa matéria, né? Não é bonito uma pessoa ganhar um dinheiro, empreender, dar emprego para muitas pessoas e ela, claro, ela vai lucrar. E quanto mais ela lucra, ela dá conforto para a família dela, mas ela também ajuda. Isso é bonito. Quando uma pessoa olha para essa situação, nessa questão, eu quero ajudar, o universo responde. Deus responde. Porque o dinheiro, ele está disponível para ser utilizado. Mas é para ser utilizado para o bem. Porque senão nós vamos cair em situações que vão comprometer a nossa própria evolução espiritual. Então, existe uma história, que agora eu não me lembro muito bem, mas era de uma princesa que ela vinha com essa missão de ser princesa, ser muito rica, e ela ainda acreditava no seu processo ali de planejamento reencarnatório. Ela ainda estava com medo diante da riqueza, do poder cair. Ela não se achava preparada para enfrentar a prova da riqueza.
né? Mas ela conseguiu, ela foi uma excelente princesa, então ela olhava com olhos, né, de fraternidade para os súditos, ajudava as pessoas. Então, a prova da riqueza, ela é uma prova difícil, assim como também a prova da miséria, né? Então, vamos agradecer o que nós temos, onde nós estamos, essa oportunidade de hoje. E vamos começar a olhar mais para as questões espirituais. Vamos olhar além das questões materiais, né? O sistema é esse mundo material. Então, se a gente for sempre ficar ligado no que o sistema está querendo passar para nós, medo, né, consumismo, fiquem nas suas casas, fiquem todos abandonados, fiquem depressivos, nós temos o remédio, nós temos a solução, existem os antidepressivos. Se nós continuarmos cada vez mais olhando dessa forma, nós vamos entrar numa atividade, numa situação bem complicada, né? Para a gente conseguir sair. Porque cada vez o mundo quer mais que a gente se afunde. Essa vida material, ela quer mais que a gente se afunde, né? Que a gente fique preso às nossas questões, né? Egóicas, ali olhando para o umbigo, porque assim eu não reclamo que cada vez a educação está piorando, eu não reclamo que os preços estão difíceis, né? Eu não reclamo porque não adianta, né? Quantas vezes a gente às vezes ouve as pessoas, não adianta falar, não é mesmo? Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Valquíria, minha querida, tudo bem? Boa noite. Eu falei, mas eu falei lá no comecinho, tá bom? E a Ana, né? Ana, se você estiver em Poá, venha nos fazer uma visita na Casa Espírita Maria de Nazaré, João Pecni, 537, em frente ao cemitério de Poá. Tá bom? Nós esperamos você. Se não, nós estamos tendo um curso online, tá bom? Do curso básico segundo o Espiritismo. Se quiser, vou falar de novo o número de telefone, tá? É o 11 963 00 4552. Aí você manda mensagem para o WhatsApp desse número e aí você pode fazer o curso também online conosco. Tá bom? E temos muitas outras atividades na casa. Bom, meus amigos, muito obrigada pela presença de todos, tá? Então, vamos novamente às nossas vibrações finais. Então, que possamos reconectar novamente com os nossos mentores pessoais, com as boas vibrações que os mentores da Casa Espírita Maria de Nazaré passou trazendo em nossos lares, trazendo o remédio necessário para cada um de nós. Vamos vibrar agora pelo nosso país, pelo nosso planeta, e vamos enxergando esse planeta com uma luz rosa, uma luz que vai tirar todas as impurezas, acabar com essas doenças, se possível, é claro. Vamos vibrar pelos nossos governantes, pelos governantes mundiais, para que realmente eles possam avaliar com o coração, possam avaliar com bom senso o que realmente a população necessita, que eles possam deixar a ganância de lado, o poder, pois são espíritos que também precisam das nossas orações, porque também estão no seu momento de desenvolvimento, assim como nós. Então, juntos com os trabalhadores de Maria, vamos à nossa Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Gente, muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui, né? Fiquem com Deus. Um excelente final de domingo, uma excelente semana com muitas boas vibrações. Mas vamos começar nosso dia agradecendo. Antes de colocar o pé no chão, antes de levantar da cama, vamos começar agradecendo ao nosso Mestre Jesus por mais uma oportunidade. E assim a nossa vibração vai cada vez se elevando mais e a gente vai ficando melhor, com certeza. Um beijo a todos vocês. Amanhã nós estaremos aqui às 18 horas de novo com a Vânia, tá bom? Esperamos a todos sempre com muito carinho. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.